Meus irmãozinhos queridos, irmãozinhos na fé, olhe, Deus abençoe. Dirijo a todos vocês a saudação do meu querido pai de ordem, São Francisco de Assis. Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Mas hoje eu quero começar lendo um trechinho que nos mostra a profunda misericórdia de São Francisco de Assis. Vamos ler aqui nas fontes franciscanas e clarianas. Primeira regra de vida, que escreveu para nós, frades, capítulo 7, trechinho 13. Diz assim: ordeno aos meus seguidores que seja quem quer que for que os venha procurar, seja amigo ou inimigo, bandido ou ladrão, que todos devem ser por todos os meus frades bem recebidos. Primeira regra de vida que São Francisco escreveu para nós, frades, capítulo 7, trechinho número 13. Você compreendeu? Por maior pecador que uma pessoa sempre seja, sempre há uma esperança. Há uma palavra de São Paulo Apóstolo que justifica este modo de São Francisco pensar. É Romanos 5, versículo 5. Diz assim: a esperança não decepciona ninguém. A esperança não decepciona ninguém. Que grandeza está nesta palavra, não é? A esperança não decepciona ninguém. É Romanos 5, versículo 5. Mas olha aí o cenário de fundo dos programas deste mês. É a esplendorosa sacristia da igreja de Nossa Senhora das Neves, de Olinda, executada em mármore e madeira coloridos. Ao visitar Olinda, não perca a oportunidade de conhecer essa extraordinária joia da arte sacra brasileira. Mas no último programa estávamos comentando sobre as maravilhas que a gente pode descobrir aqui na simples leitura deste trecho precioso, este livrinho que pode comover o mundo. Olhe mais uma vez aí, O Segredo de Fátima, editada aqui no Brasil pelas edições Loyola. Você irá conhecer aqui a irmã Lúcia de Fátima em pessoa, uma mulher que não teve pretensões literárias nenhuma. Contudo, com a elegância e naturalidade com que ela escreve, podemos dizer que, sem dúvida alguma, escreveu este livro inspirada pela graça de Deus. Embora ela tenha tido uma cultura muito rudimentar, a gente percebe, escreve com perfeição e elegância. Como podemos ler, e nos transmite as suas experiências místicas com uma simplicidade admirável. Você precisa ler esse livro. A gente percebe que nela o Espírito Santo a moveu a descrever, sem o saber, a que altura de santidade e comunicação com o céu chegou, e também os seus dois outros companheirinhos, né? A Santinha Jacinta e o menorzinho de todos, que era o pastorzinho Francisco. E você vai observar, quando você ler este livro, como é muito rica a imaginação desta nossa irmã Lúcia de Fátima. Sempre bem-humorada, né? Sempre, às vezes suavemente irônica, sempre com uma privilegiada memória fotográfica para descrever detalhes e circunstâncias de uma maneira fantástica. Ela dividiu estes escritos em 5 memórias, que significam as suas lembranças. Nossa irmã Lúcia é ótima e nos faz ver as pessoas e os fatos como se nós estivéssemos presentes na cena. Não tenho dúvida que a graça de Deus e do Espírito Santo está aí presente em cada linha, em cada cena que ela descreve em seus escritos. Às vezes, a irmã Lúcia está descrevendo uma cena e, de repente, para aquela ia, foge para um assunto e faz divagações espirituais extraordinariamente bonitas, tudo, porém, com uma perfeita lucidez que a faz retornar de novo ao que estava descrevendo. E assim vai evidenciando seu grande equilíbrio como escritora. Este é um livro sério. A gente vê que a irmã Lúcia foi preparada pela graça para anunciar esta espiritualidade de Fátima, que está aqui redigida neste livro. Ela mesmo escreve:
Em diversos momentos eu me senti inspirada a escrever. Mas percebe-se que não diz isso como se arrogando a vocação de que ela é uma iluminada e se refere a momentos proféticos, nada disso. Compreende-se que simplesmente que ela escreve como está sendo assistida por Deus naquilo que ela está lembrando e explicando. Só isso. Aliás, o que a irmã Lúcia de Fátima escreve neste livro é apenas uma resposta à oração que sempre ela introduz em tudo aquilo que ela faz e escreve. Ela começa escrevendo em obediência ao bispo de Leiria, que mandou que ela escrevesse este livro. Em cada memória, em cada livro, em cada lembrança, em cada uma delas, a irmã Lúcia começa escrevendo ao bispo e fazendo oração. Você quer ver? Vamos ver aqui no livrinho de Portugal. Ela diz assim, primeira memória. Excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, Dom José Alves Correia da Silva, depois de ter implorado a proteção dos Santíssimos Corações de Jesus e de Maria, nossa terna mãe, depois de ter pedido luz e graças aos pés do sacrário, para não escrever nada que seja única e exclusivamente para a glória de Deus, etc, etc, etc. Você percebe que para escrever uma obra, a irmã suplica a luz e a graça. E somente escreve esta obra, como ela mesma diz, para a glória de Deus. Pois aí está a oferta, em cada página do livro. É um documento verdadeiro das lembranças de quem teve uma experiência pessoal com a Mãe de Deus, Nossa Senhora. E se tornou mensageira de tudo que a Senhora do Céu disse para os milênios que se sucederiam. E como são documentos considerados fidedignos pela Igreja, creio que merece o nosso respeito. Para quem ainda não conhece, será um ótimo clarão. E para quem já conhece, será uma excelente recordação. E é por isso que eu insisto com o meu Brasil cristão. Leia, esta obra, O Segredo de Fátima. E olha que eu tenho certeza que lá no céu, a irmã Lúcia de Fátima, falecida em 13 de fevereiro de 2005, essa nossa irmãzinha Carmelita, que certamente será elevada a santa, está orando e pedindo a Deus e à Mãe do Senhor que todos aqueles que lerem esse livro recebam a graça da saúde espiritual que Deus quer comunicar. Foi o que Nossa Senhora prometeu quando a irmã Lúcia estava viva ainda. Vamos ver aqui no livrinho, vamos ver aqui, vou ver no livrinho de Fátima, de Portugal. Nossa Senhora diz assim, Lúcia, Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. A quem abraçar esta devoção, prometo uma morte feliz. E ainda mais, todos os que abraçarem a devoção ao meu coração de mãe serão muito amados por Deus, e eu os oferecerei a Deus como minhas pequeninas flores para adornar o seu trono. Que linguagem delicada, né? Tem o estilo da Mamãe do Céu. Como esses escritos, Nossa Senhora está dizendo a cada um de nós que lê, eu amo você. Leia, eu amo você. Cada linha. Agora veja bem, se nós não sabemos explicar o quanto é enorme um amor de mãe, como poderíamos explicar o que significa quando nós escutarmos a Mãe do Senhor nos dizendo, eu amo você? Pois é exatamente isso que Nossa Senhora está nos dizendo, como eu disse, em cada capítulo, em cada linha, em cada página, em cada cena. E cada uma dessas memórias que a irmã Lúcia escreve, há uma revelação pessoal de Nossa Senhora para você. Se você ler, você irá descobrir. Será Nossa Senhora explicando alguma coisa para você. Olha, o segredo de Fátima. Este é o DVD que conta a incrível história de Frei Jorge da Paz, de como ele saiu do mundo das drogas e tornou-se padre franciscano. É um depoimento de 1 hora, gravado e copiado em DVD durante a exibição do programa Prazer em Conhecê-lo, exibido aos domingos pela Rede Vida de televisão.
Se você quiser este DVD ou qualquer outro programa de Frei Jorge da Paz, é só telefonar para a nossa associação, Maria Rainha da Paz, em horário comercial. E com uma doação extra, você recebe o DVD aí na sua casa, já com o frete pago. O nosso DDD é 11, São Paulo, e o telefone é 5524-6615. É importante lembrar que toda arrecadação é revertida em benefício das obras assistenciais de Frei Jorge da Paz. Mas nós estávamos vendo no nosso programa anterior sobre as 4 virtudes do Evangelho que nós descobrimos que estão retratadas nas virtudes dos 3 pastorinhos de Fátima. Essa foi a educação que Nossa Senhora pessoalmente mostrou aos 3 pastorinhos: simplicidade, amor, humildade e pureza de coração. Por isso vou colher ao acaso uma das 3 visões pedagógicas que estão neste livrinho, Segredo de Fátima. E foram as visões com as quais Nossa Senhora educou a Jacinta, ao Francisco e a irmã Lúcia de Fátima. Vamos ver uma dessas visões pedagógicas aqui no Segredo. É na edição de Portugal, que eu vou ler, página 105. Né? A Lúcia aqui escreve como se fosse uma carta para o bispo. E de fato é. O bispo é que impôs à irmã Lúcia a obediência de escrever. Diz aqui: Excelentíssimo senhor bispo. Não é? Nos apontamentos que eu já lhe enviei anteriormente, já lhe contei como Jacinta se impressionava muito com algumas coisas reveladas no Segredo. A Lúcia aqui narra a primeira parte do Segredo, que se referia e vai se referir à visão do inferno. A Lúcia diz assim: Nossa Senhora mostrou-me um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, ali estavam os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levado pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo por todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas dos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e de desespero, que aterrorizavam e faziam estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e escuros. E quando você lê esse livro, vai ver que, em outro lugar aqui, a irmã Lúcia comenta que quando eles tiveram essa visão da primeira parte do Segredo, graças a Deus, é que a bondosa Mãe do Céu os havia preservado com a promessa de os levar para o céu. Senão, eles teriam morrido de susto e pavor. Isso é o que disse a irmã Lúcia. E aqui, a irmã Lúcia comenta ainda que, ao ver esta visão, eles levantaram os olhos e olharam para Nossa Senhora. E então Nossa Senhora lhes disse com bondade e com grande tristeza: Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores, e para salvá-los dessa condenação, Deus quer estabelecer a devoção ao meu coração de mãe, etc, etc. Depois você vai ler aqui no livro. E é isto que a irmã Lúcia está se referindo neste trechinho que nós estamos lendo. E aqui a irmã Lúcia continua explicando, observe. Sabe, senhor bispo, agora é importante. Sabe, senhor bispo, a vista do inferno tinha horrorizado a Jacinta de tal maneira que todas as penitências e mortificações lhe pareciam nada, para ver se conseguia livrar do inferno as almas que estavam para cair ali. E observe o comentário da irmã Lúcia, que ela faz aqui uma consideração. É muito interessante. Ela diz assim: como é que Jacinta, tão pequenina, se deixou possuir e corresponder à importância de um espírito de mortificação e penitência? Primeiro, foi uma graça especial de Deus. Segundo, foi uma outra graça, que a Nossa Senhora ter permitido que ela visse as almas caindo no inferno e a desgraça horrível do sofrimento e dor que sobrevinham para sempre sobre estas almas. E é interessante, senhor bispo,
que algumas pessoas, olha a consideração, que algumas pessoas, mesmo piedosas, hoje, não querem mais falar às crianças sobre o inferno. E dizem que era para não assustá-las. E, no entanto, Deus não hesitou em mostrar o inferno a uma criança de 6 anos apenas. E que ele, Deus, sabia que isso haveria de horrorizar. E vejo isso que foi um bem, porque a menininha Jacinta muitas vezes se sentava no chão, em alguma pedra, e começava a dizer pensativa: ah, o inferno, que pena que eu tenho das alminhas que vão para o inferno. E ajoelhava-se no chão e punha-se a rezar a oração que Nossa Senhora lhe ensinou. E assim a gente reza sempre no terço: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Eu pergunto a você que me acompanhou nesta leitura: não é extraordinário este comentário? Indiretamente, Nossa Senhora, através das considerações da irmã Lúcia, através do zelo de querer salvar os pecadores, que por opção preferem o fogo do inferno, está criticando a nós, educadores. Está criticando a nossa omissão, que por respeito humano, ou por lamentável modelo de educação moderna, não estamos anunciando mais que uma vida má, levada sem conversão e sem temor de Deus, inclui o perigo de condenação ao inferno. Veja que crítica sutil. Veja como aqui está no livro. A irmã Lúcia diz bem claro aqui. Interessante, senhor bispo, ela diz, né? Pessoas piedosas existem hoje que não querem mais falar às crianças que o inferno existe. Dizem que é para não assustar. E, no entanto, Deus não hesitou de mostrar o inferno a uma criança de 6 anos de idade. Você sabe, existem 3 visões pedagógicas que estão aqui incluídas no Segredo de Fátima. Hoje nós falamos só um pouquinho sobre uma dessas visões. A primeira visão, a visão pedagógica do inferno. A terceira visão pedagógica, que foi revelada recentemente por determinação do João Paulo II, depois de 87 anos, essa visão pedagógica está na Carta de Lúcia. Eu citei aqui o site do Vaticano no programa passado. E nós vamos estudá-la aqui, em programas oportunamente. Por ora, Nossa Senhora está esperando a sua leitura. Fica aqui, portanto, esta urgente lembrança. Você compreende? Esta é uma leitura proposta pela Mamãe do Céu para você. Eu, como dizendo, não estou fazendo aqui propaganda de nenhuma editora, estou fazendo propaganda do livro. Olha aqui, O Segredo de Fátima. Queridos filhos, hoje outra vez quero convidar a todos vocês a se aproximarem do meu coração. Unicamente assim é que vocês compreenderão o dom da minha presença entre vocês. Desejo, filhinhos, conduzi-los ao coração do meu Filho Jesus. Contudo, tenho percebido que vocês têm resistido e não têm se empenhado em abrir seus corações ao meu chamado para a oração. Por isso, hoje, novamente, eu estou chamando. Não sejam surdos. Somente se vocês me escutarem é que irão compreender o quanto o meu chamado é para vocês um chamado de salvação. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Levanta-te, Senhor Deus, com teu poder e afugenta os inimigos da tua igreja. Apavora, Senhor, os inimigos que te odeiam, que os espíritos do mal se humilhem na tua presença. Como a fumaça que no ar se desvanece, assim se dispersem todas as forças do mal. Como a cera que ao calor do fogo derrete, diante do fogo do amor do Senhor, todo o mal se derreta. Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus, em teu nome manifesto o teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesto o teu poder aqui, Jesus. Cura, Jesus, cura, Jesus, liberta, Jesus, liberta, Jesus. Em teu nome manifesto o teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesto o teu poder aqui, Jesus. Abraça a Igreja do Brasil, Jesus. Carrega nos teus braços, Jesus, este teu povo brasileiro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.